Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com você e com toda a sua família. Palavra do Senhor, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmanhando em vossa alma. Hebreus aqui, do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Palavra importante, Ele fala das testemunhas, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, se referindo exatamente ao capítulo anterior da Galeria dos Heróis da Fé, o capítulo 11 de Hebreus. É como se a gente estivesse numa corrida, numa maratona, e tivéssemos uma plateia nos assistindo e torcendo para que a gente não desanimasse na corrida, mas continuasse até o final. E ao mesmo tempo, a vida dessas pessoas testificam a importância de nós mantermos a fé, a perseverança até o fim. Costumo dizer que não basta a gente começar bem, é preciso que a gente termine bem. E aí ele coloca algumas coisas muito interessantes, falando primeiro, desembaraçar de todo o peso, e também do pecado. O peso, ele faz uma distinção aqui entre peso e pecado, justamente porque o peso pode ser que não seja pecado, pode ser alguma coisa importante, necessária, ou uma coisa boa que fazemos, mas que ela pode estar atrasando a gente nessa corrida cristã. Ela pode estar restringindo a gente, no sentido que a gente poderia correr melhor se não tivesse esse embaraço. E também ele fala do pecado, porque a gente tem que abandonar o pecado. Ele retarda a nossa performance nessa corrida cristã. O pecado atrapalha, o pecado suga as nossas forças, o pecado suga as nossas energias, nosso ânimo. Então a gente precisa colocar fora, se desvencilhar desses embaraços e também do pecado. O pecado não é uma coisa boa na nossa vida e a gente tem que abandonar. E depois ele fala do nosso foco, que ele diz aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso aqui é muito importante, porque quantas pessoas não se perdem na caminhada cristã porque tira o olhar de Cristo, começa a olhar para as pessoas, começa a olhar para as circunstâncias e se perde na corrida, na caminhada cristã. Por que nós devemos olhar para Cristo? Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. É aquele que começou a obra na nossa vida, e é aquele que vai consumar essa obra na nossa vida. Então nós não dependemos de outra pessoa para a consumação dessa obra, nem de nós mesmos. Nós dependemos dele. Foi ele que idealizou, e também é ele que vai fazer o fechamento, consumar essa fé que foi gerada dentro do nosso coração e tudo que implica ela. Então é ele o autor, é ele o consumador, é ele que tem que ser o nosso foco. A gente não pode olhar nem para as pessoas e nem para as circunstâncias. Nosso foco tem que ser em Cristo para que a gente permaneça correndo, caminhando na direção dele. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, nesse dia maravilhoso. Lembrando que hoje é quinta-feira, logo mais às 20 horas,
nós temos o nosso culto de louvor a Deus. Então você pode acessar o Facebook e também o Instagram, ICPI Pinhal, ou o YouTube, ICPI Central Pinhal, e você vai estar cultuando com a gente. Que Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso na presença